Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado, mais um dia, né? Quarta-feira, extraordinária, nosso relógio de oração, terceiro dia do nosso relógio de oração, vamos entrando, vamos compartilhando, deixa eu já compartilhar aqui também, enquanto o povo vai entrando, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, vamos compartilhar, cadê o povo de Deus? Nós já vamos colocar nos grupos aí para facilitar, o apóstolo já está colocando. Deixa eu achar aqui no meu, que o meu também não chamou ainda. Ô glória. Pessoal da rádio também, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Já ele chama aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, a internet. Vamos buscar outra internet. Bom, pessoal, terceiro dia do relógio de oração, né? Não menos importante, eu falo sempre no áudio que o relógio de oração ele voa, né? E vocês viram que nós estamos no terceiro dia e quando a gente menos esperar é domingo, né? Então esse relógio de oração está especial porque nós estamos falando aí sobre o rei Josafá, né? Bom dia, deixa eu colocar aqui bom dia, o meu nome, né? Como diz a nossa apóstola, meu nome no caderninho. Bom dia com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto. Então o que acontece? Nós estamos aí vendo a segunda Crônicas, né? Capítulo 20, falando sobre o rei Josafá. Eu estava brincando ontem no carro e estava falando que Hebron, ela ensina, não tem como a pessoa não aprender, né? Se ninguém souber do rei Josafá, daqui para frente, olha, não estava participando do propósito, né? Porque nós estamos falando sobre o rei Josafá e é o interessante, as características do rei Josafá. O que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo a leitura da Bíblia, né? Está sendo ministrado? Nós temos que ver que tem situações que é muito semelhantes a que nós estamos vivendo. E os camaradas têm as atitudes iguais às nossas. Aquele que retrocede, parece a gente em determinado momento como retrocedeu, né? Aquele que toma decisões precipitadas, parece a gente quando se precipita, não é? É igualzinho, não tem nada diferente. Só que Josafá é interessante porque ele mostra que é um ser humano como qualquer um outro, também teve medo, né? A gente viu aí lidando com o medo, né? E ontem, e não é fácil, né? Vocês viram que os inimigos que se colocam diante para realmente gerar o medo. Satanás ele usa muito isso, o pânico, né? Gerar o pânico. Você vê quantas pessoas hoje estão no quadro depressivo, né? No isolamento, as pessoas não querem ver ninguém, desesperadas, né? Por quê? Justamente o síndrome do pânico. Eu recordo que quando eu trabalhava, teve uma época que estava tendo muito negócio de assalto, né, nos faróis, coisa e tal. Lá no banco tinha um monte, né, de pessoas afastadas. Por quê? Viu um movimento na rua, a pessoa não conseguia andar na rua mais. Porque Satanás conseguiu isolar aquela pessoa, né? Porque síndrome do pânico. Muitas guerras naquela época, como eu falei, eram vencidas psicologicamente. Isso tudo nós enfrentamos nos dias de hoje, não é diferente, né? Então você vê que Josafá também, igual todo mundo, teve medo, teve que se posicionar. E nós temos que pegar o que das escrituras, entender como é que foi que ele fez. Então o Senhor nos mostra que ele é igual a todos nós, teve medo. Então nós vencemos o medo ontem, o medo foi lançado fora. Ter medo, pessoal, é uma coisa natural. Às vezes você fala, mas então você não quer que eu não tenha medo de nada? Não estou dizendo que você não tem que ter medo. A questão toda é nas atitudes que nós tomamos diante da situação, né? Quando nos deparamos com o medo, quando tomamos, né, nos deparamos com o gigante. Lembra de Davi? Davi, quando ele se deparou com o gigante, estava gerando medo para toda a população. E muito provavelmente para ele também não era diferente. Você imagina Davi, pequenininho, viu um cara daquele tamanho. Você acha que ele não teve medo? Também teve. Mas o posicionamento dele foi diferenciado. Então nós temos que entender o que os grandes, né, como que eles venceram cada situação. Então as estratégias estão aí. E Josafá, né, nós vimos no relógio de hoje, entrando aí no relógio de hoje. Aliás, cadê o restante do povo? Vamos compartilhar, pessoal. Eu já compartilhei aí para que entre todos aqui, deixa eu ver. Tá começando a entrar o povo aí, mas vamos falando aí devagarzinho sobre o relógio. Eu falei alguma coisa eu falei no áudio da intercessão. E eu não sei se todos, né, ouviram, mas mesmo você que não está na intercessão, o relógio de oração é uma responsabilidade, porque é o seguinte, nós evangelizamos as pessoas e colocamos as pessoas no relógio de oração, certo? Vocês vê a apóstola contando testemunho que ela foi no mercado, começou a conversar com a pessoa, coisa e tal, colocou a pessoa no relógio de oração. O nosso papel é exatamente isso. Primeiro, você evangelizou a pessoa, vai trazer ela, coloca ela no grupo.
Que ali no grupo ela vai começando a entender como é que são os propósitos da igreja. E quando você coloca uma pessoa, nós temos que acompanhar essa pessoa. Então a pessoa saiu do grupo, tem alguma coisa, chama a pessoa e vai entender. Às vezes a pessoa, né? Tem gente que vai entrar uma vez, vai sair, só na terceira vez que vai realmente ter fidelidade. Pode ser. Mas o nosso papel como evangelista tem que empurrar, né, Jesus goela abaixo, não é assim. Né? Não é por força nem por violência que diz as Escrituras. Mas o nosso papel é perguntar para a pessoa: o que aconteceu? Saiu, você não entendeu? Às vezes a pessoa não entendeu o propósito. Aí a pessoa vai sair mesmo. Tem gente que acha. No começo a gente tinha muito problema com o relógio de oração, porque a pessoa falava, naquela época a gente não bloqueava, né? Todo mundo queria postar louvor. E a pessoa achava ruim, né? Eu também quero postar louvor. Aí você até brincou na época, mas você não vai na igreja, chega lá e fala: ó, você vai tocar isso aqui, passa uma escala. Imagina se cada um que entrar na igreja passar uma escala lá para tocar o louvor. Dá, né? Então, é aqui de louvor que o Senhor tratou com o ministro de louvor lá. E no caso do relógio de oração, com aquele que está comandando o relógio de oração. Então, o que nós temos que fazer? Tem que acompanhar essas pessoas, né? Desde o primeiro dia do relógio de oração até o final do relógio de oração e depois, né, nos próximos propósitos. Mas a gente tem o nosso papel é estar acompanhando as pessoas com relação a isso. A gente pegou, acho que uns meses atrás, viu que a gente, por exemplo, a pessoa participava do relógio de oração, mas não ouviu o último áudio. Quer dizer, não selou aquela palavra sobre a vida dela. Ela achava que ela ouviu o primeiro áudio e ouviu os louvor, deu, sei lá, vou pegar o meu horário, tá? Deu 1h da manhã, se eu não coloquei o áudio, a pessoa não está nem aí, ela me deu 1h, eu vou embora. Então até a gente brinca aqui, né, com todo mundo que grava, procura colocar pelo menos 5 minutos antes, né, do término do seu horário. Ah, meu horário é vamos pegar o horário da Rô, que acabou agora, por exemplo, pastora Rô, é até às 7h da manhã. 6:55, o louvor tem que estar lá no grupo. É a mesma coisa às 10h da manhã, quando for 5:11, né, ao meio-dia, a mesma coisa. É que a nossa aposta é feita por casa, ela está num monte e o Senhor fala: tem que acrescentar isso, isso e isso. Diferente, outra que ela é o anjo da igreja, né? Não vai falar não vai ser isso, não vai ser comigo, não vai ser com nenhum outro. Então, a gente fez um resumo lá, coloca lá por quê? Senão a pessoa que está fazendo pela primeira vez, a pessoa vai embora do grupo, né? Então vamos tomar cuidado com o relógio, vamos acompanhar as vidas, é importante. Eu estava agora, parei no mercado, estava falando com a moça, ela falou assim: que tempo é esse, né, moço? Eu falei assim: tempo que nós estamos vivendo. Aí ela falou para mim: a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria, né? E eu falei para ela: de fato, né? Porque eu estava comentando com ela, porque fui passar as 3, 4 coisinhas que eu estava pegando no mercado e não tinha esteirinha, né? E aí eu falei para ela: deixa eu empurrar, né? Porque todo mundo que passa deve pensar: mas é só a minha, né? Se todo mundo pensar só a minha, você imagina essa moça no final do dia tendo que puxar de todo mundo, né? E aí ela falou assim: ai, moço, obrigado, né? E aí ela falou comigo, né? As pessoas estão de um jeito hoje. Eu falei: pois é, ninguém pensa no próximo, está cada um preocupado com o seu umbigo. Nós estamos vivendo um tempo, pessoal, que se a gente não tomar cuidado, a gente está dentro da igreja e daqui a pouco nós estamos preocupados somente com o nosso umbigo também. Então você não está preocupado com a igreja, com o sacerdote, com mais ninguém. Você quer a sua bênção e o resto que se exploda. Quer dizer, cada macaco no seu galho, não é assim? Então nós temos que despertar para tudo isso. E a palavra vem para nos despertar, para nos colocar em liberdade de tudo isso, né? A palavra vem nos colocar em liberdade, vem nos ensinar. Então hoje nós vamos falar do quê? Do socorro do Senhor, né? Josafá foi clamar ao Senhor do quê? Das promessas. Então o que nós temos que fazer? Eu falo que a gente tem um arsenal guardado. Então, diante de cada guerra, eu vou pegar a arma que eu preciso. O medo que se deparou? Bom, se é o medo, você está fora, porque eu vou depositar minha confiança no Senhor, eu confio no Senhor, medo. Então, você foi lançado fora, acabou. Agora o que é? O inimigo está falando. Então a gente vai pegando, conforme a palavra, você vai pegando para usar a arma com o inimigo naquele momento. E a outra coisa que nós esquecemos muitas vezes é clamar pela promessa. Então Satanás fala para você que vai fazer isso na sua casa, que você não vai ter condição financeira. Agora um pouquinho, você recebeu uma palavra no começo do mês falando que você ia vencer, que o inimigo não ia te vencer, que o Senhor ia guerrear por você. E aí você vai e aceita, simplesmente se aceita aquilo que Satanás está falando. O mais absurdo de tudo, o pessoal fala, porque eu já passei por isso também, não estou dizendo que eu não passei. Aliás, tem uma coisa, sacerdote é experimentado. Né? Então, às vezes, é um absurdo, nós acreditamos em todas as falácias de Satanás e não acreditamos na palavra que sai do altar do Senhor. Né? E eu creio, né, no profeta. Então, nós temos que entender, crer no Senhor, né? E o que acontece? A gente não está nem aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aqui, o que acontece? Você vai ver que Josafá, ele vai clamar por promessas diante do Senhor.
Agora, quando a gente clama por promessa, primeiro, obviamente, aquele que tem intimidade com o Senhor, ele sabe, ele recebeu palavra, ele recebeu, né, promessas, então ele sabe do que ele está falando. E Josafá, você vai ver no texto, né, hoje no versículo 5 ao 9, de 2 Crônicas 20, você vai ver que ele tinha intimidade com o Senhor, conhecia as Escrituras, e isso fez toda a diferença. Como que eu vou para uma guerra se eu não sei nada, não sei o que fazer? Então, assim, primeiro eu tenho que saber o básico, né? O básico é o meu socorro está no Senhor. Então, como é que são que o Senhor deixou o manual para a gente? Então, é aí que ele vai colocando. E aí ele fala, né? A palavra fala que ele se colocou diante do templo, né? Se colocou diante do templo e começou a orar ao Senhor, clamando a Deus, né? Mostrando, obviamente, a soberania de Deus, que quando você clama ao Senhor, né? Na certeza que só Ele que pode fazer. E Josafá mostra claramente a soberania de Deus sobre a vida dele e sobre o povo. Então mostra que ele tinha intimidade com Deus. E aí o Senhor falou para nós desse ano que eu preciso ter intimidade com Deus. E aí eu te pergunto, até que ponto você está buscando essa intimidade? De fato você está buscando intimidade com o Senhor? Porque buscar intimidade com o Senhor, que realmente você entrar no teu relógio, você se derramar naquela 1 hora, é você entrar no programa, você se derramar, é você vir para o culto de domingo, se derramar, realmente você receber a palavra. Essa é a intimidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui para a igreja, eu entrei e saí do mesmo jeito. Então, quer dizer, você não entrou na igreja, você não ficou lá. Né? Então, às vezes a gente está fisicamente, mas não está espiritualmente. E isso é muito sério. Nós precisamos estar espiritualmente. Se você pegar, por exemplo, eu até falei no áudio dele, mas já vou não falar dele de novo, mas Daniel não estava no templo, fisicamente no templo, mas isso não o impediu de estar espiritualmente no lugar sagrado. Ele abre as janelas lá, estende as mãos para Jerusalém e ele vai clamar ao Senhor. Então a gente está preocupado com tantas coisas, e o principal, que é o estar, né, realmente conectado com o Senhor espiritualmente, a gente não está. Então as pessoas hoje estão muito superficial. E o Senhor, quando ele fala de intimidade, eu preciso sair de superficial. Esse ano, para vencer tudo que o Senhor tem no superficial, desculpa, vai ficar pelo meio do caminho. Nós vamos precisar. O Senhor está falando que tem que ter intimidade? Não sou eu. O Senhor está falando, você vai ter que ser íntimo meu. Quem é íntimo tem acesso ao quê? Aquilo que poucos têm, porque você é íntimo, você concorda? Quando você é íntimo da pessoa, você não tem acesso a informações que muitos não têm. Você tem acesso a uma informação, pega uma empresa, por exemplo, olha, vai ter uma demissão em massa, você é íntimo do dono, o dono te alertou antes, então você já parou de fazer uma despesa extra, você já está tomando cuidado, porque pode ser que sobe para você também, mas você tem uma informação privilegiada, porque você é íntimo. E quando nós somos íntimos do Senhor, lembra como eram os discípulos? Eles viviam o melhor da terra. Mas eles andaram pelo deserto, mas faltou alguma coisa para eles? Não, eles tinham o melhor. E o Senhor estava ensinando cada vez mais eles. Testou Felipe lá quando faltou alimento. Mas olha o que ele fez com ele. Não, estava testando Felipe, preparando Felipe para o futuro próximo. Então Deus estava trabalhando, lapidando. Então Josafá aqui mostra o quê? Que ele tinha intimidade. Olha só o que ele fala. Ele fala para o Senhor, olha, mas o Senhor, né, tem uma aliança com Abraão, né? Olha como é que ele começa a lembrar. E as promessas que o Senhor fez para Abraão, que essa terra seria de Abraão, seria da descendência dele. Opa, eu estou aqui, eu também tenho direito a essa bênção. E nós, se você pegar para a Escritura, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as promessas. A palavra está dizendo isso. Então que eu tenho que clamar ao Senhor? Espera um pouquinho, né? Eu tenho direito, eu sou herdeiro com Cristo todas as promessas. Então nós temos que clamar aquilo que o Senhor já prometeu para a gente. Então é promessa, aquela terra foi dada por direito ao povo de Judá, ao povo de Israel. E agora como que vem um povo querer guerrear pela terra que o Senhor me deu? Desculpa, querido, você não vai mexer não, aqui é meu. Eu ganhei, é minha herança, é meu direito. Então Josafá começa a lembrar o Senhor desse detalhe. E aí ele está falando assim, mas você não era amigo de Abraão? Você prometeu para Abraão, seu amigo, ele fala na Escritura. Olha só, olha o detalhe que ele vai dando. Então você vê que sutilmente ele foi falando para o Senhor, olha, eu conheço as Escrituras, eu sei que, né, assim, então ele foi mostrando, e aí, né, é como quem diz assim, a gente mostra para o Senhor aquilo que o Senhor sabe, obviamente que sabe, mas a gente esquece, e Josafá não esqueceu. Muitas das vezes a gente esquece que nós somos no Senhor
que direito que nós temos, nós esquecemos isso. E o Senhor quer ouvir da tua boca, quer que você se posicione. Porque muitas vezes a gente se posiciona como derrotados. Agora, como vitoriosos, nós não nos posicionamos. Essa bandeira a gente não levanta, esse posicionamento a gente não tem. Agora, de derrotado, de falido, Satanás soprou o vento, você já aceitou. E você declara com a sua própria boca o que é pior. Chama a existência aquilo que ainda não existia. Lembre-se que é o poder da nossa boca, o poder da palavra. O mundo foi criado através do poder da palavra. E uma das coisas que sempre a apóstola fala, vigia o que sai da sua boca, toma cuidado, porque às vezes a gente mesmo está amaldiçoando a nossa vida, amaldiçoando a vida dos filhos. Tem pai e mãe aí, já fui dado vários exemplos aí, isso é uma peste, isso é não sei o que, tá já profetizando, e a autoridade ainda sobre a vida do filho. Então tudo isso é muito sério. E aqui o que acontece? Josafá vai clamar diante do Senhor, aqui, pera um pouquinho, essas terras são nossas, eu tenho direito, nós temos honrado o Senhor, tanto que eu estou aqui, posicionado. Agora, como que esse povo chega aqui e vai vindicar uma coisa que não é deles? Eu sim, estou vindicando aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que o Senhor me deu por herança. O Senhor vai permitir que venham aqui e mexam nas suas terras? Olha o que ele fala. Suas terras, porque sabe que as terras eram do Senhor, que o Senhor deu para o povo habitar. Então olha só como é que ele vai conversando com o Senhor, está clamando ao Senhor por socorro, mas coloca diante do Senhor. Por exemplo, nesse mês, Senhor, eu tenho promessa, eu tenho promessa de uma porta de emprego, eu não aceito desemprego na minha casa, clamo ao Senhor pela porta de emprego, você recebeu uma promessa. Senhor, eu tenho uma dívida que eu me assolando antes, Senhor, eu tenho uma palavra que saiu do teu altar, Senhor, eu clamo a ti, eu quero viver essa palavra na minha vida, eu quero viver esse perdão de dívida, eu quero viver, Senhor, vendo o Senhor eliminando esse inimigo, essa assolação dessa dívida de anos. Mas tem pessoas que estão vendo uma assolação da dívida de anos, de água, de luz, de telefone, né, de aluguel, de tudo. Eu não sei, do carro, da casa, é isso que você vai clamar ao Senhor. Eu tenho uma palavra, Senhor, o Senhor me prometeu. Foi isso que Josafá estava falando. Josafá não estava pedindo nada de diferente daquilo que o Senhor tinha prometido. Por isso que aquele que é íntimo sabe o que Deus te prometeu. Você não sabe o que Deus te prometeu? Deus te prometeu um casamento, Deus te prometeu uma casa própria, Deus te prometeu um carro. Então você recebe a palavra do altar, eu vou clamar por essa palavra, para que ela venha se concretizar na minha vida. Não que eu não saiba que ela vai se concretizar, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Saiu esse mês, de novo, falando sobre o perdão de dívida. Eu vou clamar ao Senhor o quê? Para o perdão de dívida nessa área. Amém? Então ele começa a falar com o Senhor. E aí ele fala o quê? Olha, nós construímos um templo para o Senhor aqui, conforme diziam as Escrituras. E aí ele vai lembrar de uma situação que eu quero ler para vocês, não deu para me ler no áudio, mas eu quero ler, eu vou abrir lá em 2 Crônicas, quem quiser abra aí, 2 Crônicas capítulo 6, deixa eu ver aqui, porque olha o que ele vai lembrar de uma oração de Salomão, porque Salomão foi quem construiu o templo, e aí Salomão construiu o templo e vai orar, né? E vai colocar algumas petições diante do Senhor, né? E fala para o Senhor algo muito extraordinário, e é isso que Josafá vai lembrar ao Senhor. Lembra-se que muitos profetas, quando chegavam diante do Senhor, ia clamar o quê? Olha, lembra do teu povo, lembra do que você prometeu? Então não era nenhum absurdo, não é que eu estou cobrando do Senhor, estou falando aquilo que é um fato. Eles chegavam diante do Senhor e ia cobrar um fato, algo que o Senhor tinha prometido. E aí diz assim, no versículo 26, depois vocês leem inteiro, mas vamos ler do 26 até o 30, que diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, então quer dizer, isso aqui já é um dos motivos. Se faltar chuva, porque naquela época o cara tinha cereal, tinha que ter chuva, senão vinha o que? Vinha a seca, né? Só que isso era oriundo do que? Do povo pecava contra o Senhor. O que acontecia? Na época do profeta Elias, ele lá ficou 3 anos e pouco, 3 anos e 6 meses sem chover, porque o povo estava pecando. O que aconteceu? Veio a seca. Era um jeito do Senhor tratar o povo, puxar o povo de novo, falar, pera um pouquinho, vocês pecaram. Então está aqui, e ele deixa bem claro, pecaram porque ele sabia da história, né? Pecaram contra ti. E o povo aí, vamos lá, você pecou, agora o povo vai orar o quê? Como era um tempo de juízo, o povo tinha 20 anos, ia muito bem, pecavam, coisa e tal, e tinha 40 anos de assolação, clamavam ao Senhor, né, que estavam arrependidos, o Senhor mandava um ungido de Deus, ia lá, libertava o povo, dava mais tanto tempo de paz, e aí, né, coisa do ser humano, ficou muito tempo tranquilinho, a vida muito boa,
Começa o quê? Se desviar do caminho do Senhor. E isso, pessoal, é uma coisa que eu sempre orei e eu sempre tive medo, né? O medo que eu tinha era das coisas melhorarem e eu me desviar do caminho do Senhor. Porque quando tudo vai bem, a gente tem tendência a esquecer, né, daquele tempo. E a gente começa a virar as costas para o Senhor. Só vai lembrar de novo quando apertar o calo de novo, que é o que aconteceu no livro de Juízes. Apertava o calo de novo, vinha um que era ruim, aí o povo se virava para o Senhor, lembrava que o Senhor livrou, que o Senhor fez, entendeu? Vamos lá. E aí o povo pecou, coisa e tal, e ele orar neste lugar, ou seja, no templo, coisa que o Josafá estava fazendo. Se havia pecado Josafá e todo o povo ou não, Josafá já estava posicionado conforme Salomão tinha falado aqui, diante do templo que Salomão construiu, que era o templo do Senhor. Nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter de todos os pecados, havendo tu afligido. Então, quer dizer, o cara chega ali, a primeira coisa que o cara vai fazer é se limpar de todo o pecado. Logicamente, pessoal, uma coisa que eu falo, não dá para a gente entrar na presença do Senhor, clamar um monte de coisa completamente, não é que o Senhor não vai permitir que você entre na presença dele, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós precisamos entrar, a primeira coisa que precisamos fazer é me limpar de todo o pecado. Não é? Porque senão o que acontece? Ali vira um balcão de, né, eu vou colocar os pedidos aqui, né, e vou continuar do jeito que está e vou embora. Não é assim, a gente tem que se limpar. Você estava na presença do Senhor naquela época. Como é que o profeta entrava? Não tinha que todo o processo de purificação? É a mesma coisa. Então o cara tinha, só que para nós, não era diferente do profeta, tinha vestimenta, tinha uma série de coisas. Para nós, o que era? Era se limpar de todo o pecado. Você quer entrar no altar do Senhor, pedir um monte de coisa e não quer se livrar do pecado, você quer viver como? Como você quer viver a bênção? Tem alguma coisa errada. Então aqui ele fala que para esses, vão lá, vão se limpar, vão pedir perdão diante do altar do Senhor. Então, ali pediam, né? Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra, que desde herança, que desce de herança ao teu povo. Então ele fala, olha, então se o teu povo pecou, veio a seca, perdoa o teu povo. Então aqui diante do teu altar está ensinando o que o povo tinha que fazer. Salomão agora era o rei, tinha um templo. Olha, vocês vão diante do altar, ergue as mãos para o altar do Senhor, para o templo do Senhor, e pede perdão e se compromete, logicamente, né, de ter uma vida diferenciada. E aí ele pede para que o Senhor então derrame a chuva, ou seja, libere as bênçãos novamente sobre o povo. Então, aquele cara que estava vivendo escassez, logicamente a gente hoje vive num outro patamar, a situação financeira, as atividades hoje são diferentes, mas naquela época significava o quê? Significava que a vida financeira do cara voltava a andar, porque vinha chuva, o cara teria colheita e por aí vai. Versículo 28. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou larvas, significavam os gafanhotos que vêm para comer lá, como está em Joel, né? Quando o seu inimigo o cercar em qualquer lugar das tuas cidades, ou houver alguma praga ou doença, então o cara está lá, né? O inimigo cercou ele, deixando bem claro, chegou a fome, ou até mesmo a praga chegou nas tuas terras. O livro de Juízes tinha muito, né? Os amalequitas, os amoritas vinham como gafanhoto, lembra que as escrituras falam de Gideão enfrentou isso, eles vinham como gafanhotos e iam levando tudo. Então se esse tempo chegar, tem tempo na vida da gente, fazer um parênteses aqui, que parece que o suprimento não dá e tem que trabalhar escondido. Por quê? É você receber 100, vem o gafanhoto que quer levar 200, né? Não quer levar só o 100, ele quer levar 200 a sua amassadeira. Então aqui ele está falando como é que nós vamos nos posicionar. Você está entendendo como é que é? Cada um, você está tratando a sua individualidade. Aqui dá várias situações. Qual é a tua aflição hoje é por conta do quê? O que está te assolando? Você está falando aqui como falou com o rei Josafá e como falou com Salomão. Se for, conforme for que você vai se posicionar diante do meu altar, você vai clamar, é assim o segredo. E aí ele diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel, ou seja, individualmente ou no coletivo, presta atenção, deixou bem claro aqui, que qualquer homem que se colocar ali diante do Senhor para suplicar, ou até mesmo toda a congregação, todo o povo aqui suplicando, que era o caso aqui, vamos lá, e conhecendo cada um a sua própria chaga ou a sua dor, quer dizer, cada um sabe do seu pecado, como sabe também da sua dor. Ou seja, cada um se examine
antes de entrar ali e suplicar diante do Senhor. O que ele está dizendo? Se limpa, né, bonitão? Você vem aqui pedir um monte de coisa e quer andar no pecado? Então ele deixa bem claro, né? E estendendo as mãos para rumo desta casa, ouve tu nos céus o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos do homem. Olha só que interessante aqui. Primeira coisa que está falando, o Senhor conhece o coração de cada um. Então não adianta a gente ficar aquela oração chorosa, que não tem sentimento nenhum. É um choro que parece lágrima de crocodilo, né? Deus não vai se mover por isso. Até porque a palavra de Deus, se você pegar de Gênesis Apocalipse, não fala sobre sentimento. Pelo contrário, fala-se de misericórdia e compaixão. Nós, né, somos perdoados pela graça. Não porque você chorou, se comoveu, que isso não tem nada a ver com isso. Tanto é que se fosse assim, você imagina vendo Jó passar por tudo aquilo, você fala assim, não vou deixar Jó passar, olha lá, o coitado Jó está chorando, perdeu os filhos, não vou deixar Jó passar por isso. Então veja que a história não é essa. Então desperta, e aqui está falando que conhece o nosso coração. Cada um se examine, cada um entre diante do altar do Senhor e coloque, erga as mãos e vai suplicar. E aqui é tão interessante que aqui o que acontece? Salomão não sabia do que aconteceu com Daniel, mas não era só estar no templo, mas que erguesse as mãos para o templo, era como se ele tivesse já, né, logicamente usado por Deus, falando sobre o que ia acontecer lá na frente. Porque Daniel, o que acontece? Daniel não podia estar no templo em Jerusalém, mas o que ele fazia? Ele abria a janela do quarto dele em direção a Jerusalém, ali ele fazia o quê? Ele clamava ao Senhor para o Senhor libertar o povo da Babilônia, para o Senhor da sabedoria, para que ele, né, trabalhasse ali na Babilônia, que ele não se misturasse, não se contaminasse com as finas iguarias. Então você acha que Daniel não clamou pelas promessas? Lógico que ele clamou. Jeremias tinha falado sobre tudo que ia acontecer. Vários profetas falaram antes do povo para a Babilônia. Então ele sabia que tinha um cativeiro, que tinha um período. Tanto que Daniel foi um camarada onde o Senhor deu revelações para ele e para o apóstolo João que não deu para ninguém. Então eu sabia, né, de várias coisas. Mas por quê? Era um homem de oração, entrava diante do altar do Senhor, erguia as mãos, e é exatamente o que nós temos feito no relógio de oração. Então o relógio de oração está te ensinando qual é o segredo que Josafá fez. Lembrou o Senhor de cada situação, lembrou das promessas, e ergueu as mãos e foi clamar ao Senhor com todo o povo. E é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós vamos fazer no relógio de oração. Qual é o meu posicionamento no relógio de oração? Eu vou estar nessa minha 1 hora lá orando, buscando o Senhor, uma solução para o meu problema. Debaixo do quê? De uma promessa. O Senhor me deu a terra, o Senhor prometeu isso. Começou a clamar. E está aqui, eu estou diante do altar do Senhor, como o Senhor falou lá para Salomão. Eu estou fazendo exatamente o que o Senhor pediu. Então aqui mostra o quê? Primeiro, mostra que Josafá tinha intimidade com o Senhor. Josafá mostra claramente que tinha intimidade, que conhecia as Escrituras, não só conhecia as Escrituras, ao ponto de clamar pelas promessas. Ou seja, as Escrituras, os mandatos, os estatutos, tudo isso Josafá sabia. Então você sabendo de tudo isso, qual é o teu papel? Eu vou clamar ao Senhor pelas promessas, eu vou me posicionar. Foram liberadas 12 promessas, mas sabe o que acontece? Hoje é dia 8, né? Foi liberado domingo foi 4, né? 4 ou 5? Eu não lembro, acho que foi 5, né, apóstolo? Domingo? 5, né? Então, hoje, nós estamos falando de 3 dias para frente. A maioria não vai lembrar nem das promessas, vai estar no grupo. E o que você tem que fazer? Sabe qual era o certo? A gente imprimir isso aí, colocar lá na tela, no lugar do seu trabalho, lá na geladeira, e falar, preciso viver cada uma delas. Aí, logicamente, você vai pontuar o quê? Aquela aqui, né? Que o calo tá apertando, né? Obrigado. Deus abençoe. Já vamos tomar o seu café? Cafezinho bom, hein? Já a nossa apóstola está chegando, o chazinho dela, mas o meu café mesmo. Então o que acontece? Nós temos que lembrar das promessas, as promessas têm que ficar ali, não é um mantra, mas tem que ficar ali, ó. Poxa, eu não posso esquecer, tem algumas ali que tem que ser prioridade nesse mês da minha vida.
Não dá mais, eu não aguento mais essa assolação, não aguento mais essa situação, eu preciso de uma porta de emprego. Então, você vai clamar em função daquilo lá, faz como Josafá fez, coloca o povo, ergue as mãos e fala para o Senhor o que está acontecendo, e clama ao Senhor pela promessa. Então, o medo, medo para mim agora é passado, vamos lidar agora com o quê? Já venci o medo, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor, lancei fora o medo, que o Senhor está falando para mim, calma lá. Então agora o meu papel o que é? Vou orar, vou jejuar, nós estamos em jejum, estamos em oração, e eu vou erguer minhas mãos para o altar do Senhor e vou clamar. E nós temos feito isso aqui todos os dias, temos feito isso no relógio de oração. Só que você precisa ter certeza de que você vai viver cada uma das palavras, que você vai vencer cada um dos obstáculos. Eu falei outro dia, e é uma verdade, como que pode a gente crer em tudo que Satanás vai fazer, fala que vai fazer, e não crê naquilo que o Senhor vai fazer? O cara, ele já sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele vai perder, mas todo dia ele levanta motivado, e nós não levantamos motivado a nada. Tem gente que não só não levanta motivado, como não consegue nem levantar da cama. Tem noção? Porque Satanás já implantou um medo de tal forma que a pessoa não consegue nem da cama se levantar. Tudo que Satanás queria, pronto, um abatido. Um já ferido de guerra aqui, esse aqui já não levanta mais. E ele vai para o próximo. Nós não podemos permitir isso. E muitas das vezes nós estamos vendo isso dentro da nossa casa. Então tem que ser o verdadeiro atalaia, o guerreiro de pé, posicionado, orando, clamando, e tirar os nossos queridos, nossos amados, dessa situação. Tanto que nós oramos ao meio-dia pela família, oramos, às 18 horas pelos filhos, nós não podemos admitir isso, espera um pouquinho. Aqui na palavra está dizendo que ainda que meu filho pecou, ainda que possa ter acontecido o que for, está aqui o segredo do sucesso. Eu vou orar, eu vou clamar, e Deus vai fazer. Só que eu preciso crer. Eu preciso lembrar das promessas. Você vai clamar o Senhor de promessa, você não lembra de promessa nenhuma, você vai clamar o Senhor de que promessa? Precisa clamar promessa. Então isso, a gente precisa ter esse exercício diário. Eu preciso buscar ao Deus que prometeu e cumpriu. Ontem você não entendeu todas as características do inimigo? Como que você não está vendo o tamanho do problema que eu estou enfrentando, Deus? Foi isso que Josafá fez ontem. Eu estou com medo, mas o senhor tem que entender que não é um medo à toa. Olha quem que é o fulano, olha quem que é o ciclano. Esses caras não são nada bacana. Então reivindicando até que nem deles não é. Então o senhor sabe o tamanho do gigante, sabia que Golias era grande, que ele ia assustar o povo, mas levantou Davi. E o Senhor quer levantar você como Davi. Agora, às vezes acontece, nós não queremos fazer o que Davi fez. Só que lembre-se que Davi, ele não foi na força do braço dele. Eu vou no poder do meu Deus, e ainda hoje, eu vou lançar sua cabeça às bestas feras. Mas no poder de quem? No poder do nome de Jesus. E nós temos isso, essa arma espiritual importante, e nós não fazemos nada. Tanto que você pega uma pessoa, olha como é importante essa arma espiritual. Olha o quanto ela é importante. Você vai visitar uma pessoa, a pessoa está endemoniada. Você vai orar, você fala assim, está expulso no nome de Jesus, acabou. Não é no meu nome, não é do apóstolo, no nome de Jesus. Imediatamente, aquele demônio sai da vida da pessoa. Por quê? Porque é o poder do nome de Jesus. Está entendendo? A arma que nós temos e que nós não usamos, nós preferimos o quê? Administrar o medo, se esconder, que é uma coisa, aliás, é uma coisa que a minha gerente falava assim, eu vou tirar a moita de vocês, eu quero ver onde vocês vão se esconder. Porque tem gente que se esconde atrás de uma moita. Por quê? Prefere ser o coitadinho, prefere viver aquela vida de lamúria, é o hard, ó Deus, ó vida. Quando o Senhor tem um mundo inteiro, tem mais de 8.000 bênçãos, promessas na palavra do Senhor. O que eu preciso fazer? Eu preciso clamar por cada uma delas sobre a minha vida. Além das 8.000 promessas, o Senhor libera todo mês mais 12 promessas para viver no mês. E a cada domingo, o Senhor vai lembrando de cada 3 delas, essa semana essas 3 vão se colocar diante de você, você vai vencer assim, nos dá um armamento para toda semana, nos dá palavra para toda semana, nos dá direção.
O que está faltando? Sabe o que está faltando? Às vezes a gente fazer como Josafá fala aqui, aliás, como Salomão relata aqui em 2 Crônicas 6. Eu me colocar diante do altar do Senhor, verdadeiramente, e principal, lembrando que o Senhor conhece o meu coração. Não dá para a gente entrar na, sabe, oração de fariseu. Ora, na certeza de que não vai viver, que não vai cumprir, é oração de fariseu. Oração de fariseu. Até os gentios, sabe quem são gentios? Só que eles são simpatizantes com a palavra do Senhor e coisa e tal. Às vezes o gentio, a gente fala, o ímpio crê mais do que você. Acho que o ímpio olha para você e fala, bom, Deus é isso, serve. Se você que está na igreja todo dia não consegue crer, e eu creio que vai acontecer, é do pé para a criança. Promete uma coisa para a criança. Promete uma bicicleta para a criança. Ah, ela tem certeza que no Natal, no dia 25, ela vai receber. Ela não quer saber como o pai e a mãe vai se virar. Mas ela tem certeza de que ela vai ver. E ela vai esperar o ano inteiro para aquela promessa. Aí a gente olha para a criança, por isso que deles é o reino dos céus, né? É garantido. A gente não tem essa fé que eles têm. Os pequeninos têm uma fé que nós não temos. Muitas das vezes nós não temos. Como um grão de areia, grão de mostarda. Então, em nome de Jesus, desperta hoje. Né? Porque o Senhor está falando, Josafá está ensinando, clama a mim pelas promessas. Né? Tem um louvor trazendo a arca do arcanjo, né? Arcanjo? Após que eu conheci esses dias, eu não lembro agora o nome dele. Né? Trazendo a arca do arcanjo, né? O outro, como é que é o nome dele? Você lembra? Um moreninho mais baixinho. Ele canta e ele fala, clama a mim e responder-te-ei. E é exatamente isso. Josafá está clamando ao Senhor na certeza de que o Senhor ia dar resposta. Você acha que ele ia clamar um Deus surdo? Você acha que ele ia clamar um Deus que não responde? Óbvio que não. E nós estamos clamando a um Deus que nos responde, que vai trazer a solução para o seu problema. Tanto que ele deu vitória para Josafá, não deu. Deu vitória de uma forma extraordinária. Mas ele não deixou que Josafá não passasse pelo processo. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer ter a vitória, mas a gente quer passar pelo processo. Mesmo sabendo da história de que Josafá não guerreou nada, mas ele passou pelo processo, ou não passou? O processo mais difícil, que era aquela angústia, o medo, a assolação, o inimigo falando que ia fazer acontecer, ele passou por tudo isso. Então ele só ficou sabendo que agora ele não ia realmente botar a mão na massa depois. Então ele passou pelo processo. Lógico que ninguém quer passar pelo processo, mas é preciso, nós precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer na fé. O processo vai nos fazer crescer. E é isso que nós precisamos aprender. E esse ano, o Senhor quer que você cresça mesmo. Por isso que ele está falando para você, tem intimidade comigo, para você crescer. Eu tenho muito mais para te revelar. Como é que o apóstolo Paulo foi criado? Aos pés de Gamaliel. Estava buscando o quê? Maria Madalena vivia aos pés de quem? Jesus. Eu tenho sede, eu quero mais. Ela sabia que o segredo para tudo na vida dela era ali. Está colado em quem? Nele. O profeta Eliseu, quando o profeta Elias falou para ele assim, eu vou entrar na cidade, você fica aqui. Ele falou, não, eu não quero desgrudar de você nem um minuto. Sabe o que eu acho que ele deve ter pensado, que é o que eu penso com relação à nossa aposta? Vai que ele faz um milagre aqui e eu não estou. Vai que ele fala alguma coisa para Elias e justamente nesse horário eu não estou. Vai que ele faz as águas, né? Você imagina. Que Eliseu foi ver as águas quando ele passou ali com Elias, que cortou as águas, recolheu Elias, ele voltou e fez o mesmo milagre. Mas ele deve ter pensado, será que o Senhor faz um milagre com a vida dele e eu não vejo? Ele não queria perder nada, ele queria intimidade, ele queria mais. E ele buscou de Elias muito e muito, muito mais. E aquele que busca intimidade, que busca mais do Senhor, sai sem isso? Eliseu não saiu sem, pelo contrário, ele recebeu porção dobrada. Apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, ele recebeu o melhor de Gamaliel. O único problema foi o quê? Estava desfocado, né?
Ele não tinha entendido o que tinha acontecido. O Senhor precisava mudar. Mas dentro daquilo que Gamaliel ensinou para da Escritura, aquilo que ele cria, ele trabalhou de forma extraordinária. Então ele estava fazendo naquilo que ele cria, ele estava fazendo melhor, ele estava entendendo melhor. O cara parou a vida inteira para perseguir, porque isso aqui é errado. Quando ele entendeu que aquilo não era errado, ele fez o quê? Ele passou a outra vida dele correndo, mas ele não deixou de fazer aquilo que foi ensinado para ele com excelência. Quando o Senhor falou para ele, não é assim que ele fez, ele foi fazer com excelência. E é isso que nós temos que buscar sempre o quê? Com excelência. Então esse clamor que Salomão está falando aqui diante do altar do Senhor, como é que está o meu coração? Então não adianta lágrimas de crocodilo, não é isso que o Senhor quer. Que é uma oração verdadeira, um derramar verdadeiro, um ano de intimidade. Você acha que o Senhor vai querer qualquer oração? É uma oração verdadeira, abre teu coração. E Josafá abriu o coração dele, porque ele falou até coisas que você fala assim, meu Deus, você falaria isso para o Senhor? Ele falou, bem franco mesmo. O Senhor me prometeu essa terra, olha o cara aí, meu, querendo pegar aquilo que o Senhor me prometeu, a terra é sua também, você não vai fazer nada, você vai advogar minha causa. Olha a conversa que ele teve com o Senhor, e te mostra que ele teve um coração, como o Salomão está dizendo aqui, senão o Senhor não tinha respondido. Então, em nome de Jesus, né, como você ora, né, o jeito que você vai, a palavra que você vai falar não é o bonito, mas é a oração verdadeira, aquela que sai do teu interior, que o Senhor quer ouvir. Clama pelas promessas, e você vai ver que o Senhor vai responder para você. Vai responder o quê? Como ele respondeu para Josafá, e Josafá teve vitória, e o Senhor, quando ele clamou pelas terras, o Senhor falou assim, de fato, eu prometi as terras mesmo, a terra é deles, vou tirar o inimigo daí, vocês estão clamando uma coisa que não é de vocês, então deixa o Senhor advogar a tua causa. Às vezes a gente quer botar a mão na frente, quando a gente coloca a mão, o Senhor tira dele, em nome de Jesus, amém? Você quer? Então eu vou botar aqui no seu lugar, nossa apóstolo já chegou aqui, gente, vamos zarpar, porque, né? Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Glória a Deus, nossa apóstola já está aqui. O medo já foi lançado fora, então hoje é um dia novo, sem medo. Qual é o gigante que eu vou comer com farinha, né? Pessoal, um grande beijo, tchau, tchau. Deus abençoe. Tá com a minha camiseta? O quê? Tá com a minha camiseta? Eu não. Tá com a minha camiseta. Só porque ele tem uma igual, né? Tinha? Você já deu? Eita, já limpou o guarda-roupa. Foi abençoado de uma pessoa. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Bora? Bom dia com muita alegria. Eita, meu Deus do céu. Para quem não dormiu, bom dia com muita alegria. Para quem dormiu, bom dia com muita alegria. Eita glória, hein? Ontem, quando foi mais ou menos assim, tá acabando o dia, tá começando o outro, né? Eu vou te falar uma coisa. O Senhor nos mostrou literalmente o que é libertação e o que é esse relógio de oração ontem à noite, né? Então, assim, algo extraordinário o Senhor está fazendo. Apóstolo, empresta para mim a tua Bíblia, por favor, que eu esqueci a minha no quarto. Algo extraordinário o Senhor está fazendo. E hoje o nosso tema é qual, Bispão? O socorro? O socorro do Senhor. Vem do Senhor. Do Senhor, o Criador dos céus e da terra, aleluia, né? O Criador dos céus e da terra. Vamos falar sobre esse socorro, baseado no que esse socorro? Como que eu posso crer, né? Como que eu posso acreditar, ter uma firmeza de que esse socorro vai chegar, né? É tão tremendo que o Senhor, quando a gente confia, a gente não teme, né? Porque a gente confia, a gente entrega aquela confiança, então a gente não teme, né? A gente tem que temer é perder a presença de Deus, né? Não simplesmente, né, temer que, isso daí vai vir contra mim, vai me arrebentar. Aquilo ali vai vir contra mim e vai... Nossa, olha o tamanho desse problema, acho que agora, né? Agora isso, agora aquilo. Olha o que o Senhor está falando nessa manhã para você. O socorro que você precisa vem de mim. E mais ou menos no ano de 2017, Bispão, que a gente começou a Rádio Multi FM, Apóstolo 17? Acho que por aí. O Senhor falava muito com a gente sobre isso. Foi um ano que o Senhor falou muito. Falou assim, olha,
ensina o meu povo correr para o lugar certo, buscar no lugar certo, chorar no lugar certo. Isso me marcou demais, né? Porque o Salmo 121, ele vem para falar que tem lugar certo. Vem para sinalizar o nosso, né, para os nossos problemas, quem é o nosso Deus, o grande eu sou. Então, nesse mês de fevereiro, o Senhor já falou assim, olha, é mês de honra. Por quê? Tenho que correr para o lugar certo, tenho que chorar no lugar certo e esperar da pessoa certa. Que às vezes você fica esperando do homem, esperando do homem, esperando do homem. Ah, mas o homem não faz mesmo. Por quê? Porque o homem esquece, o homem te promete alguma coisa, daqui a pouco ele fala, não vai dar para fazer não. Entendeu? Então, por isso que o Senhor já vem falando que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. Para quê? Para nos curar daquilo que o Senhor já sabia que ia acontecer. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor já sabe o que ia acontecer. O quê? Que o homem ia decepcionar, que o homem ia frustrar, que o homem ia prometer e não ia fazer, que o homem ia querer te fazer escravo, cativo. Então, o que o Senhor fez? Já deixou escrito. Em 2016. 2016? Está finalzinho, né? No 2 de novembro vocês estavam... 2016. 11 de novembro. Então, é muito sério isso, porque o nosso Deus, ele não esquece o que nos prometeu. Então tudo tem um propósito. Por que o propósito de Abraão sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrar? Por que isso? Porque tinha um propósito de uma peregrinação para simplesmente prover para aquele povo. Às vezes eu até me sinto meio Abraão na Hebron, né? Porque eu falo assim, Senhor, o Senhor quer que a gente peregrine, o Senhor quer que a gente ande tudo, que consagre, que estaque, que quebre santuários enormes, né? Às vezes a gente se sente um pouco Abraão, e o Senhor fala assim, olha aqui, eu estou garantindo a expansão da Hebron, então faça, né? Portanto que julho, o tanto que nós vamos andar, Alagoas, Maceió, aqueles lados todos de lá, é muito grande o trajeto que o Senhor vai nos dar em julho para a gente estacar. Pode falar, Bispo. Você sabe que a gente esquece, sempre tem um papel, se você olhar na Bíblia, né, teve algumas coisas que alguns profetas fizeram que não era parte gostosa de se fazer. Gostosa de fazer? Não. Porque, por exemplo, pega Jeremias. Eu acho que Jeremias não tinha o prazer de pregar contra, né, e ter que passar pelo que passou, pelo cárcere, né, coisa e tal. O profeta Oséias casando com a mulher de vida aí da prostituição. Então acho que alguns não queriam fazer, Jonas também não queria ir para Nínive. Então nem sempre todo mundo fez o que era bacana. E Abraão fez uma coisa que nós temos que ter orgulho, porque Abraão fez aquilo que não era para ele, mas era para a descendência no futuro. E o que nós vamos entender da Hebron, e ele viveu as maravilhas, não é porque eu estou tendo que peregrinar a terra, porque Abraão peregrinou 3.000 quilômetros, e nós estamos fazendo exatamente isso. Só que isso não quer dizer que eu não vou ser abençoado, pelo contrário, olha o quanto Abraão foi abençoado. Só que alguns foram chamados para, como Abraão, andar 3.000 quilômetros, outros foram chamados para viver como o profeta Eliseu, como o profeta Jeremias, cada um, a Hebron, o que nós estamos vendo é isso aí. Agora, eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo, eu estou olhando para os meus filhos e para os meus netos. Ah, com certeza, garantindo, né, o futuro deles, né? Então, o que é que o Senhor está falando conosco hoje? Se prepara, porque eu já deixei bem claro, já deixei bem claro que o mês de fevereiro é um mês de honra. Então, cadê a vergonha? Não tem vergonha mais. É dupla honra. Cadê a guerra para não deixar eu viver? Não tem. A ordem já foi dada. Você vai procurar o inimigo e não vai achar. Você vai procurar, mas cadê aqueles que vinham contra mim? Não vai achar.
Cadê aqueles que queriam me matar? Não vai achar. Cadê aqueles que vinham para me roubar? Não vai achar. Então, muitas das vezes, eu quero vencer o mês de fevereiro na força do meu braço. Só que na força do meu braço não vai. Por que que não vai? Eu vou te falar por quê. Porque o Senhor deixou escrito: levanta as tuas mãos para o alto e declara a tua vitória, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Então, vamos ver aqui o que está escrito no Salmo 121. Só um pouquinho dele, porque esse Salmo 121, ele continua no propósito amanhã. Então, é só um pouquinho dele. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu estou colocando meus olhos no Senhor e eu estou perguntando: da onde me virá o socorro? E o Senhor está respondendo: olha isso, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um currículo bem pequenininho, né? Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. O Senhor não dorme, aquele que me guarda é o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O que é isso aqui? Guardará os teus sentimentos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, quando o Senhor fala: você é abençoado ao entrar e ao sair, né? E depois, aqui também tem uma palavra de concordância, Êxodo. Eu sou a nuvem de glória que não vou permitir que o sol do deserto te castigue. É muito lindo isso. Muito poderoso isso. Então, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, em 2016, o Senhor fez eu ministrar muito. Chora no lugar certo, porque se você chorar no lugar certo, tem limite para esse choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente, às vezes, não entende. A Bispa Cida não está aí com a gente, por que será? Dá uma olhadinha para mim, o apóstolo. Olha só, presta atenção. Por que o meu socorro vem do Senhor e não da terra? E não do vizinho? E não da vizinha? E não da sogra, do sogro, do cunhado? A não ser que o Senhor determine que você busque o irmão, a sogra e o cunhado. Mas essa pessoa é minha provedora. E se o Senhor não quer mais que ela seja sua provedora? Se o Senhor quer agora, porque a gente viveu um mês de janeiro de... Qual foi a chave? Provisão. Para que o Senhor nos deu um mês de janeiro de provisão? Para sermos o quê? Provedores agora. Agora eu sou aquele que provê todas as coisas. Você está entendendo que a gente passou por algumas situações para hoje ser aquele que provê a obra? Tá? Não está aparecendo para mim. E hoje, como a gente está com problema no painel da rádio, ontem, para a glória de Deus, nós pagamos rádio e TV. Em nome de Jesus. Não? É na nossa internet. No nosso computador. Tá, no nosso computador. Deu problema e não está transmitindo a rádio, tá? Então, presta atenção. Vamos profetizar um notebook novo, em nome de Jesus. Olha isso. Grandes coisas o Senhor tem feito. Mas eu não posso esquecer daquilo que já foi. Por que Ele me deu um mês de janeiro de provisão? Para me tornar um provedor. Então, aonde você chegar, não interessa o quanto de dinheiro você tem. Não interessa.
Aonde você chegar, você vai prover as pessoas. Aonde você chegar, porque nós tivemos um mês de provisão. A pastora Edith tá aí? Aonde você chegar, você vai ter vai ser provedor daquela situação. Ai, como assim, apóstola? Pelo amor de Deus. Às vezes você vai chegar num lugar que a pessoa não tem o que comer, literalmente. O que vai acontecer? Não é para você sentar com ela e falar, é assim mesmo, tá todo mundo passando pela crise e não sei o que. Já entra na tua conta, porque você já deve ter vivido um milagre. Entra na tua conta e fala, Senhor, eu sou provedor, eu não vou sair daqui e deixar essa situação. Eu sou provedor. Você vai chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas não é possível. Eu tive um mês de provisão e tenho a chave de provisão. Então eu não sou qualquer pessoa, eu sou um provedor. E eu preciso despertar para isso. Você não vai fazer uma visita e deixar a pessoa da mesma forma que você chegou. Não, peraí. Não, calma aí. Você tá com fome? Tô. Faz um mingauzinho rápido ali, alguma coisa. Dá pra pessoa comer. Peraí, eu não tenho força pra nada. A partir de agora você não tá mais sozinho, você tem eu. Eu sou provedor do Senhor aqui na terra, embaixador de Cristo aqui na terra. Peraí. Não vai quebrar a tua mão se você pegar um rodo, uma vassoura. Lavar uma louça, não vai quebrar a mão não. Eu sou provedor, eu vim trazer a luz para essa casa. Vamos limpar aqui. Vou fazer uma comidinha rápida aqui para você. Levanta. Aí não tem nada. Vai no mercado mais próximo. A rádio tá funcionando. A rádio já voltou. Vai debaixo das asas do Senhor. Vai no mercado mais próximo. Compra ali, não sei, um macarrão, faz ali, óleo ali, come com ela. Eu não sei, mas o Senhor vai te colocar como provedor. Não vou comer, mas eu vou fazer para você, vou deixar pronto aqui. Eu não tenho força para tomar banho. Coloca no chuveiro a pessoa. Não vai te quebrar a mão. Lembre-se, Jesus Cristo morreu por aquela vida. Essa noite eu falei, Senhor, não é para dormir, né? É isso, não é para dormir. Então tá bom, vamos lá. Por quê? Porque o Senhor tem coisas para nos revelar de intimidade, para sermos provedores em outras vidas. Para tirar as vidas das trevas e trazer para a luz. Não, mas como que a gente tá? Não, eu preciso pagar a minha fatura, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso pagar aquilo outro. Ai meu Deus, eu não conquistei isso para mim, eu não conquistei aquilo para mim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você sabe o que aconteceu esses dias? A diaconisa Carol estava aqui e o Senhor chegou para ela e falou assim, olha, ela não prestou atenção, mas eu prestei porque eu sabia que eu ia ministrar isso e eu prestei atenção porque o Senhor ele vai me trazendo os sinais falando, olha, eu tô falando para você que essa palavra, eu tô confirmando para você. Aí a diaconisa Carol chegou e falou assim, ela recebeu uma comissão. Vou contar aqui, tá, diaconisa Carol? Recebeu uma comissão e ela falou, nossa, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo outro, preciso... né? Todos nós temos necessidades. Aí o Senhor disse o que para você, Carol? Enquanto você estiver aqui... Você não vai ficar com nada. Você vai pegar tudo. Enquanto você estiver aqui, construa, né? Assim, em outras palavras... Construa o seu memorial. A oportunidade de semear, a oportunidade de construir um memorial, né? Aí eu fui orar com ela, consagrar a oferta dela, o dízimo dela, ela disse assim, nossa, é da fonte, né? É da fonte, tudo eu tô recebendo da fonte. Então, o que você quer com o Senhor nesse tempo? Eu quero ser provedora do Senhor. E o Senhor fez isso com ela. Falou assim, entrega, porque você sabe. É como se o Senhor tivesse falado assim, você sabe o que a minha obra precisa, não sabe? Eu estou colocando nas tuas mãos para que você supra.
Eu estou te fazendo uma supridora. E às vezes a gente precisa de tanta coisa. E ao mesmo tempo, quando o Senhor fala, a gente não precisa de mais nada. Por quê? Por causa da presença. Por causa da presença. Vai chegar o tempo de você ser supridor total? Vai chegar o tempo de você ser supridor total, né? Eu não vou falar a marca da empresa, porque senão, né, eu tô falando aqui tô fazendo um merchan, né? Mas tem uma empresa de produtos de higiene que o dono dela é servo de Deus. E ele fez um propósito com o Senhor. Eu vivo com 20%, não, com 10%. E eu quero entregar 90%. E você pode ver que várias empresas de produto de higiene foi ficando para trás e ele foi comprando todas. Com 10%, para cuidar da família, com 10% para cuidar da empresa, com 10% para realizar sonho, com 10%. Não, ele estava como o rei Josafá. O rei Josafá era rei só para poder sentar no banco. Só para poder sentar no banco. Entendeu? Tem empresas que são entregues totalmente ao Senhor, que a pessoa só vai sentar no banco, o restante é Deus que vai fazer. Então, quando a gente fala assim, o Senhor é o dono do meu negócio, o segredo do meu sucesso, nós estamos falando assim, eu aqui não faço nada. Dependo 99,9% do Senhor. O que sobrou sou eu. O que sobrou? 99,999% é Deus. E eu sou o quê? O que vai levantar da cadeira e falar muito prazer, eu sou fulano de tal. Existem coisas que eu e você precisamos aprender a viver com Deus. Mas, Senhor, eu tenho sonho de ter isso, eu tenho sonho de ter aquilo, eu tenho sonho de ter aquilo outro. Ontem me chamou uma pessoa me oferecendo um curso, eu falei, Senhor, peraí, não tem nada a ver comigo, o que tem a ver? O Senhor me levou lá atrás e falou assim, você lembra? Eu sou apaixonado por alongamento de cabelos, de cabelo mesmo, tá? E de prótese capilar para aquelas pessoas que passaram pela quimioterapia, sabe? E perderam os cabelos, principalmente mulher. Então eu sou apaixonada por isso. Eu fico lá vendo, né? Falo, meu Deus, que maravilhoso, né? Que extraordinário. E fica tão bonitinho, tão certinho, tão natural, né? Aí ontem me chamou uma mulher e eu falei, gente, da onde que essa mulher me chamou, Deus? Não tem nada a ver comigo. O que a apóstola vai fazer num curso de alongamento de cabelo? O que tem a ver? Aí o Senhor me levou lá atrás, falou assim, lembra que uma vez você falou para mim que você tinha vontade, desejo de colocar cabelo nas pessoas que passam pela quimioterapia? Você lembra o que eu fiz com o seu cabelo? Eu falei, lembro. Aí o Senhor começou a fazer, né? Eu viajar no tempo. Por que eu estou te contando isso? O Senhor vai trazer para você fontes e fontes e fontes de suprimento. Às vezes não é para você executar, mas é para você ensinar. Né? Ontem eu estava ensinando aqui, meu filho, algumas coisas, né? Eu falei assim, ó, a mãe está fazendo umas aulas e faz isso, faz aquilo outro. Ele falou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, umas aulas. Ele falou, que hora? Eu falei, a hora que dá. Ficar salva para mim, a hora que dá. Ele falou, eu não acredito não. Eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. Então, muitas das vezes, eu e você não estamos entendendo o que Deus quer com a gente.
Então a gente não entende o aperto, a gente não entende a passagem pelo deserto, a gente não entende que o Senhor, Ele quer fazer através de mim e de você. Por quê? Porque passamos pelo mês da provisão, agora somos provedores. Eu não sou mais a mesma pessoa. Você foi testado e você foi aprovado. Isso é muito sério. Aí presta atenção nisso. Eu tenho um cara para te falar que ele foi testado e aprovado pelo Senhor de uma forma tão extraordinária que fica todo mundo de boca aberta. Ele sabia aonde buscar o socorro. Mas os outros que andavam com Jesus também não sabiam onde buscar o socorro? Eu vou te falar o nome dele. Um barco cheio de discípulos. E os discípulos sendo testados pelo Senhor. O Senhor tinha feito muito milagre, falou para eles: pega o barco e passa para o outro lado. E eu vou pela borda. Eu vou rodeando, eu vou ter a minha solitude com Deus. E pode ser que uns se sentiram rejeitados, os outros abandonados. Por que Jesus não veio com a gente? Por que Jesus não quer a gente? Quer encontrar a gente lá do outro lado? Porque você sabe, né? O homem, ele tá assim, totalmente aberto as setas malignas de Satanás. O que é isso? Claro que não, a gente se reveste da armadura de Deus todos os dias. Se reveste mesmo? Aí vem Satanás e fala assim na tua orelha: a apóstola não quer saber de você não. A apóstola agora só fala de fulano de tal. A apóstola agora tá no outro nível. Oh, meu Deus, de onde você tirou isso? É o que eu tô vendo. As conclusões precipitadas que eu tiro me levam a pecar contra Deus. Então presta atenção aqui. O nosso Deus, ele é tão tremendo, mas ele é tão tremendo, que ele fez com que Cristo fosse por terra e os discípulos fossem pelo mar, para passar para o outro lado. Tem um outro lado que você precisa conhecer hoje. Qual é esse outro lado? O lado da confiança. Eu sei de onde vem o meu socorro, porque Paulo, quando fala aos filipenses, se relaciona com as coisas do alto. Ele estava falando o seguinte: olha, se você for se relacionar com o que está acontecendo aqui, você não vai viver nada. Mas se você se relacionar com as coisas do alto, você vai ver que você vai viver muita coisa. Então presta atenção no que eu estou te falando agora. Jesus vai pela terra e manda os discípulos pelo mar. Vai com o barco pelo mar. E eu encontro vocês do outro lado. Mas por que Jesus faz isso? A pé não seria pior? Não ia demorar muito mais? Por que ele faz uma coisa dessa e não entra dentro do barco com os discípulos como ele fez uma outra vez? Porque quando você acha que você está abandonado por Deus, é porque você está precisando de um amadurecimento imediato. Senão você perde o outro lado que o Senhor tem para você. Então presta atenção. Tá Pedro, tá todos os discípulos dentro do barco, passando para o outro lado. E Jesus foi para o monte para ter a solitude dele com Deus. Não é solidão, é solitude. Então ele vai por terra e os discípulos vai pelo mar. Então quer dizer, foi um amadurecimento imediato? Foi, porque eles precisavam aprender de onde vinha o socorro. E começou a tempestade, começou a açoitar o barco, Poxa, o que era para eles fazerem? Tempestade, para.
vento, cessa. Não fizeram nada disso. Já tinham vivido isso? Já tinham vivido isso. Tá, e por que não fizeram? Porque a incredulidade, o abandono, a rejeição e a carência, que arrebenta todo mundo, tomou conta deles dentro desse barco. Por que Jesus não quer ficar com a gente? Por que Jesus está indo por terra e a gente pelo mar? Por que ele não quer? O que vai acontecer? O que ele vai fazer que a gente não pode estar perto? Então, são tantos questionamentos na carne, mas tantos questionamentos na carne, que simplesmente, olha isso, simplesmente, eles precisavam de um amadurecimento imediato. Como, por exemplo, não, isso aqui, a gente fala, isso aqui Jesus não vai fazer. Isso aqui é demais. Não. Olha o tamanho desse gigante. Aí pega e me levanta um baixinho para ganhar de um cara de 3 metros de altura. Não, é desproporcional. Isso ele tá querendo nos matar mesmo. Pera aí um pouquinho. Você confia ou não confia? Então, espera um pouco. Como que é isso? Eu vou te falar como que é isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o criador dos céus e da terra. Desculpa. Então não adianta você querer fazer o intermediário aí. Não tem intermediário nenhum. Ele é o criador dos céus e da terra. De onde que vai vir o teu socorro? Vai vir do seu dinheiro? Esquece. Vai vir do seu cartão de crédito? Esquece. Vai vir do teu nome? Esquece. Vai vir do amigo? Esquece. Da sogra? Esquece. Do marido? Esquece. Aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a, tipo assim, eu vou esgotar todas as suas possibilidades. Por quê? Porque você não correu primeiro para mim. Então você fala, já pedi para todo mundo. Entendeu? Ao invés de você tomar posição e ficar parado como Josafá, que tinha um reino que era dele, porém ele não reinava, se não fosse através de Deus. O cara é sábio, até não querer mais. Esse mês o negócio é o seguinte, eu vou reinar? Vou. Eu vou governar? Vou. Vou dominar? Todas as espécies. Só que o negócio é o seguinte, através dele, pela minha força, não. Através dele, sim. E eu acho muito interessante que é umas coisas assim bem, né? Quando a pessoa toma um posicionamento, eu já sei, eu já começo a clamar. A pastora Rô, ela tem um jeito assim com o Senhor muito tremendo, né? Ela faz assim, apóstolo, eu tô com um pezinho atrás com uma pessoa que eu prestei serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o dízimo antecipado. A senhora consagra, por favor? Aí eu já consagro da seguinte forma. Toda obra de engano, toda mentira de Satanás, toda usurpação vai cair por terra agora. O dízimo já está clamando por você no altar. Então quer dizer, se Satanás tinha algum plano de frustrar aquilo ali, já se lascou todo, porque está repreendido o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o exterminador, acabou, né? Aí, tudo bem, os discípulos todos dentro do barco, a tempestade açoitando, o mar violento, tá? Daqui a pouco, você duvida que eles começaram a colocar a culpa em Jesus? Se Jesus estivesse aqui, isso não estava acontecendo. Marta e Maria colocou a culpa em Jesus porque não chegou no dia que elas queriam que ele chegasse. É culpa de Jesus que ele morreu, que Lázaro morreu. Porque se ele estivesse aqui quando a gente pediu para ele vir, quando a febre começou, ele não teria morrido. Portanto que quando Jesus chega depois de 4 dias de Lázaro sepultado,
Elas vão ao encontro de Jesus e as duas têm a mesma fala. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A culpa era de Cristo, literalmente. Você tem alguma dúvida de que eles colocaram a culpa em Jesus pelaquela tempestade, por aquele mar? Não. Mas por que só um se posicionou e os outros não? Então, Jesus aparece de uma forma inusitada, mostrando que o governo, o domínio, a majestade, a honra era dele. Como? Andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Todos morrendo de medo, ainda convencidos e não convertidos. Pedro, como era ousado, tinha mesmo sangue, né? O sangue tipo assim da apóstola, né? Que não aguenta desaforo, né? Que meu Pai do céu me ajuda a ser Moisés esse ano. Que a vontade que a gente tem é de ser Pedro e ser Pedro, né? Tira a orelha e pronto, acabou, né? Entendeu? E vamos pro arrebento, né? Não, é Moisés, o homem mais manso da terra. Ai, Jesus, ajuda a gente. E por que ajuda a gente? Porque as ovelhas no ano onde precisamos ser a mulher e o homem mais manso da terra, as ovelhas estarão como? Pelo amor de Deus, sejam inteligentes. As ovelhas estarão como? As ovelhas estarão todas assim, olha, agitadas, não querendo ouvir nada, não querendo entrar para o aprisco, não querendo ser cuidada, quer ficar com todos os bichos no corpo, não quer tomar banho, não quer não sei o que, não quer não sei o que, não quer nada, não quer pastar na hora que tem que pastar, não quer nada, tem que ser tudo do jeito da... Então, o que é isso, né? Você tem que ser como Moisés, mas não pode perder a autoridade. Você não tem que bater, você tem que falar, né? Você vai ter que falar, usa a tua autoridade no falar. E por isso que esse ano aqui eu me posicionei de uma forma, porque o Senhor falou para mim na virada. Pensa você que porque é um ano de mansidão, você não vai ter que falar e ter autoridade no falar. Tipo, água sai para fora da rocha. A água sai para fora da rocha. Vai dar vontade de catar um machado e tal na rocha. Tem água aí dentro? Então peraí que vocês já vão beber, né? Não dá vontade? Só que não é assim. É o falar. Você vai falar e o morto vai levantar. Não dá para falar assim. O cadáver levanta. Satanás sai. Não é assim. É um ano que você é manso. Mansidão no espírito. Ama, entrega a vida pela pessoa, mas você tem que falar, você tem que tirar a pessoa das trevas de qualquer jeito, você tem que colocar a pessoa para andar, como? Falando, ministrando em autoridade, ministrando em unção, ministrando em poder. Olha aqui nos meus olhos, vambora, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. Ai, mas a senhora é muito brava, a senhora não sei o quê. Não, peraí um pouquinho. Não confunda braveza com autoridade. Não dá, a gente tem que andar em autoridade esse ano. Porque senão como que vai ser? Ô, seu Satanás, eu sei que, entendeu? Dá para o senhor sair daí? Passar a cabeça na mão do cão. Hã? Passar a cabeça na mão do cão. A mão na cabeça do cão, Ó, o negócio é o seguinte, dá para você me respeitar, por favor? Eu te imploro. Misericórdia, né? Não dá, né? Vai, sai logo. Em nome de Jesus, que eu não tenho tempo para perder com você, não. Entendeu? Vai. Entendeu? Autoridade. Em nome de Jesus. Né? Então, nós precisamos entender que água sai da rocha. Em nome de Jesus, sai a água da rocha. Né? Então, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, o que aconteceu? Olha isso.
O único que despertou e disse. Todo mundo falou a mesma coisa. Tá vendo? Jesus não tá aqui. Agora a gente está sendo visitado por um fantasma. Pedro olhou e falou: é o mestre. É o mestre. Ah, tá. Faz uma prova aí que é o mestre. Eu tô falando nas minhas palavras o que o ser humano faz, tá? Tá bom. Chama ele de mestre, então vamos ver se ele responde. Chama ele de Senhor, vamos ver se ele responde. Aí Pedro chama, Senhor. Pedro já desafia o sobrenatural. Não sai logo, não embaça. Sai logo, não embaça, em nome de Jesus, né? Olha só, presta atenção. O Senhor, ele propôs ali para Pedro na hora. Quem era Pedro? Era aquele que ia ser chamado para começar o quê? Uma visão nova. Quem era Pedro? É o homem que o Senhor ia entregar a chave do reino dos céus. Então, quer dizer, tinha um propósito para aquilo? Tinha. Entendeu? Tinha um propósito aqui para Josafá em 2 Crônicas 20? Tinha. O Senhor queria fazer ele vencer essa multidão, esses dois entes, para quê? Presta atenção, para quê? Para simplesmente, eu falei isso ontem no áudio do meio-dia, para simplesmente ele entender quem estava reinando no trono. Quem estava reinando era o próprio Deus. No que você tem direito? Você tem direito nessas terras porque eu já dei. Então você vai deixar o inimigo entrar, morar, roubar, pegar o testamento, levar embora, fazer mais o quê? Não. Ele se posiciona e fala: eu não estou aqui para guerrear essa guerra porque eu não tenho efetivo. Eu não tenho efetivo aqui para guerrear isso aqui. Tem hora que você fala assim: não, peraí, quanto que a igreja precisa? Fala abaixo, pelo amor de Deus, quanto que é? Não, eu não tenho efetivo para isso. Então vem milagre vindo. Eu já vou para o meu quarto, eu já fecho a porta e eu já começo a clamar. Ontem eu terminei de almoçar, meu filho falou: misericórdia. Eu falei: o que foi? Eu tava com caderno, com bíblia, com lápis, com caneta, com tudo, com celular, com tudo, já assim, já ajoelhei, já, né? Que eu sabia que eu tinha que sair, que eu tinha que levar o apóstolo para ver a boca dele e tal, né? Eu tinha que ir com ele porque era uma prova que ele ia fazer e tal. Aí a gente estava passando por esse estreito ontem de muita dor, o apóstolo. E aí o que acontece? Meu Deus do céu, né? Senhor Jesus. Eu falei: Senhor, olha, só pode ser um milagre daqueles assim do tamanho do monte. Meu filho falou: mas vai pra guerra mesmo, né? Eu falei: com certeza. Com certeza. Vamos embora. Você acabou de comer, pelo amor de Deus, espera 15 minutos. Eu falei: não dá. Não dá para esperar 15 minutos, eu tenho que buscar o Senhor. Eu tô montando relógio de oração. Não é assim do jeito que você pensa, né? E já era que hora da tarde que a gente ainda não tinha almoçado. Então, muitas das vezes, você tá analisando tudo que você precisa e você fala assim: não vai dar. É certo que não vai dar. Sabe o que o Senhor está esperando? Você falar assim: Senhor, eu não tenho efetivo para isso. A batalha está muito maior, tanto financeira quanto aqui em casa, ministerial. Peraí, é para mim colecionar dor? O que é que está acontecendo? Então, peraí, é o Senhor que vai reinar, vai governar, vai fazer todas as coisas, porque eu não consigo. Né? Então, eu comecei: Senhor, reina nesse valor, reina nesse. Senhor, abre o mar para a gente passar. Senhor, faz isso aqui. Pai, faz aquilo. Senhor, traz isso. Nós estamos chamando a existência. Vamos chamando a existência. E o Senhor fez isso através de Josafá, quando Josafá entendeu: se eu não tenho efetivo para a guerra, você é atacado pelo medo, porque é certa a morte. Peraí, vamos proclamar um jejum.
Peraí, vamos entender aqui agora de que jeito que vai ser. E o Senhor levanta um profeta do meio do povo. Você está entendendo? Então, quando Pedro desafia o sobrenatural, o Senhor está esperando você desafiar o sobrenatural. E Pedro desafia o sobrenatural e fala assim, ó, se for o Senhor, o nosso Deus, manda eu ir ter contigo. O Senhor chama ele e fala, vem Pedro, vem. O que o Senhor está querendo? O Senhor está querendo que você desafie o sobrenatural. Eu falei assim, Senhor, a madrugada que nós tivemos, ninguém merece. Ninguém merece. Mas nós somos intercessores, o Senhor sabe o que está acontecendo. Então, me ajuda nesse dia de hoje, que eu tenho tanta coisa para vencer nesse dia de hoje, que só o sangue do Cordeiro, eu não consigo. Aí, antes de eu colocar o meu celular aqui no pedestal, o Senhor falou assim, olha, tá, financeiramente, para o dia de hoje, o que você tem que vencer no dia de hoje, amanhã é outras guerras. Falta muito pouco. E eu vou levantar. Porque o Senhor sabe, pera um pouco aí, se ela guerreou a noite inteira, se ela batalhou a noite inteira, tá na hora de eu dar descanso para ela. E esse mês aqui é um tempo que o Senhor está falando assim, olha, eu vou guerrear através de você para que você tenha um tempo de descanso. Não é essa a palavra? Então, pera um pouco aí. Quem é o ser humano que aguenta passar por tudo que Josafá ia passar? Quem é? O ser humano que aguenta. Então, muitas das vezes, a gente está pelejando na guerra e a gente não entrega o bastão para o Senhor. O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quando que o Senhor faz? Quando você pega e entrega as pontas e fala assim, quer saber? Cansei. Quer saber? Cansei. Tô entregando agora, não aguento mais. Se perecer, pereci. Aquilo que Esther fez, não aguento mais não. Se perecer, pereci, tá tudo bem, quero nem saber. Eu vou. Se perecer, pereci. Aí o que acontece? Acontece a transformação de sorte, porque não foi Esther, foi Deus através de Esther. Ela entregou e falou, se perecer, pereci. O que Pedro fala? Se eu fosse Pedro ali naquele barco, eu vou morrer pela tempestade, pelos açoites do mar, de qualquer forma eu vou morrer, né? Então deixa eu desafiar logo aqui o impossível. Se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele desafia mesmo. Fala assim, vem Pedro. Ele mandou um desafio para o Senhor e o Senhor conhecia Pedro. Vem, pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas. E o que aconteceu? Foi atacado pelo quê? O que a gente venceu ontem. O medo. Tá sobrenatural demais. Como que pode eu viver isso? Não. Isso, meu Deus, eu vou me machucar. Eu vou me quebrar todo. Eu vou me arrebentar todo. Meu Deus, agora que eu vou morrer. Aí o Senhor vai, pega ele pela mão direita. O Senhor não estava longe, como a gente tem uma ilusão que o Senhor estava longe para Pedro chegar nele. Não. O guarda de Israel estava ali guardando Pedro. Portanto, que Pedro começa a afundar, o que ele faz? Pega na mão direita de Pedro. Então, o Senhor não estava longe. O Senhor só queria que, da mesma forma que ele desafiou o impossível, ele fosse no impossível até o final. Tipo assim, quando a criança tá andando, né? Você larga da mão da criança e fala, vem fulano, mas você tá onde? Pertinho para pegar. Vem fulano, você tá onde? Pertinho para pegar. Então o Senhor não estava longe de Pedro. O Senhor não está longe de nenhuma situação sua. O Senhor está perto, pronto para pegar você pela mão direita.
e te colocar em segurança novamente. O Senhor mostrou para ele: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que te guarda e eu sou o Deus que te coloco em segurança. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Pedro exerceu exatamente o que Josafá exerceu. Crendo no Senhor, ele estava seguro. Crendo no profeta que era o Messias, vem Pedro, ele prosperou de tal forma que o Senhor estava do ladinho dele, pegando a mão dele, colocando ele dentro do barco, imediatamente colocando ele em segurança. Mas, como o bispo Marcelo sempre ministra, né? Vamos lembrar dele que ele saiu com o apóstolo, foi levar o apóstolo novamente pro consultório. Presta atenção. Ele fala assim: ou você vai contar o testemunho dos outros, ou você vai contar o seu. Todos os outros discípulos que não saíram do barco junto com Pedro, porque poderia todos falar o quê? Eu vou também. Se Pedro pode, eu também posso. Todos contaram o testemunho de Pedro, mas Pedro contou dele. Desafia o impossível hoje, não é para você fazer loucura, é para você desafiar o impossível hoje e falar assim: hoje o Senhor vai colocar esse valor na minha mão. É hoje que eu vou pagar isso aqui. Mas do jeito que o bispo Marcelo falou, né?